Alô, comunidade das redes sociais, mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. Eu gostaria agora de dar início a um tema que eu ainda não havia tratado, mais especificamente, penso que não, a não ser que eu tenha tratado anteriormente, mas não me lembro. O governo Lula propôs, e depois resolveu se utilizar de um projeto que já estava tramitando no Congresso para dar prosseguimento à ideia de que os celulares devem ser proibidos em sala de aula. E a coisa foi tão séria que nem a oposição, nem o mais feroz dos direitistas foram contra esse projeto. O projeto passou até com uma certa facilidade e não houve nem a colocação daqueles grupos mais à extrema-direita, de que estão querendo tirar a nossa liberdade, a liberdade das crianças, nada disso. A coisa estava fazendo tanto mal à sociedade, com aparições de autismo que eram detectadas, e quando o celular era tirado gradativamente, a criança voltava ao normal. Mas por quê? Estava havendo uma certa alienação das pessoas, e desde a mais tenra idade há uma certa alienação. As pessoas estavam perdendo aquele contato regular, aquele contato analógico normal para com a realidade. E o projeto foi para a Câmara, passou, e nós estamos tendo as primeiras experiências com este projeto. E o que eu tenho notado é que, gradativamente, a gente está voltando para o caderno. E o que é o caderno? Durante um certo tempo, a gente perdeu a própria importância do significado do caderno, de escrever, de fazer anotações com o máximo de atenção nas palavras depositadas no papel. E por que eu penso que seja tão importante o retorno ao caderno, ao retorno ao convívio para com as palavras? Eu penso que isso esteja acontecendo gradativamente. Não que num passe de mágica nós resolvemos o problema, até porque nós, professores, também estávamos acostumados a toda hora ficar verificando o celular. Tanto é que quando eu peço para um aluno guarde o celular, eu estou procurando ser o mais afável possível, porque a dificuldade não é só deles, a dificuldade também é nossa. Então, quando eu falo para guardar o celular, eu brinco, né? Eu também sou viciado, mas tem tratamento. Então eu brinco também, porque o problema, com certeza, não é só deles. Mas eu gostaria de tecer alguns comentários sobre o que estava acontecendo e o que está acontecendo conosco nestes dias de era digital. Antigamente, tínhamos, desde a mais tenra idade, e isso não deixou de acontecer, evidentemente, mas quando nascemos, nos foram apresentadas as palavras trazidas pelos pais, pela mãe, pelo pai. A princípio aprendemos a falar mamãe. Depois aprendemos a falar papai, titio, titia, casa. Depois, no jardim de infância, começamos a transliterar para o papel, para a cartolina, em forma de desenho, a imaginação que tínhamos em relação ao pai, à mãe, à família, o mundo, o automóvel, o avião. Isso nos colocava dentro de uma perspectiva, a perspectiva afetiva para com a palavra. Cada palavra
era carregada de uma carga de afeto especial. Fala mamãe, bebê. E o bebê falava mamãe. Agora fala papai. Aquela é a vovó. Mas desde essa idade, até entrarmos na fase da adolescência e até da vida adulta, todas as palavras eram traduzidas com este nível de carga afetiva. Inclusive, quando fomos para a escola, essa carga afetiva era levada também. Porque o professor, ao transmitir uma palavra, ao transmitir um conhecimento, ele precisa trazer este conhecimento para o mundo onde está o aluno, para o mundo onde está a escola, para o mundo onde está a comunidade escolar. Porém, houve, com a intensificação da era digital, uma intradução, ou seja, uma intradutibilidade. As palavras começaram a ser de tal forma dadas a nós de forma maquínica e nós fomos perdendo o conteúdo sentimental, o conteúdo afetivo que tínhamos com cada palavra que era trazida para nós. E quando a máquina traz a palavra, essa palavra começou a chegar a nós com uma intradutibilidade, com uma impossibilidade dela ser traduzida. Por isso também começou a haver entre estudantes, entre as pessoas, uma dificuldade de ler um texto, ler a palavra, mas as pessoas liam as palavras, leem as palavras, mas elas não têm a capacidade, às vezes, de interpretar o texto, porque falta relação afetiva com as palavras. Porque as relações que temos com as palavras, antes de serem intelectuais, antes de serem formais, elas são afetivas. E foi isso que nós perdemos gradativamente com a digitalização da vida. Porque íamos para a escola e o professor passava para nós ditado. O ditado era a participação da escola na colocação afetiva da palavra entre educador e educando, porque agora já estávamos diante da formalidade escolar, já estávamos diante da formalidade escolar. Porém, chegou a era digital e um pensador que eu ainda não me aprofundei, mas segundo especialistas que falam sobre ele, Franco Bifo Berardi, ele diz que as crianças de hoje aprendem mais palavras com a máquina no smartphone que com pais, mães, com o pai, com a mãe, com os amigos, com o professor. E o papel do professor na tradutibilidade das palavras é fundamental. E esse projeto de proibição dos celulares na escola, eu penso que a importância dele é no sentido de fazer com que o professor seja o mediador entre a palavra e o afeto. Eu me lembro quando a gente aprendia a ler e a escrever. Eu lembro quando eu aprendi a contar até 100. Que alegria, que felicidade. A minha mãe pegava as minhas contas até 100 e levava para a irmã Tita, uma vizinha nossa muito querida, para ver. Eu contei até 100. Então essa carga afetiva com o número, com a palavra, era transmitida a nós. E existia uma vergonha até de cometer algumas burrices. A intradutibilidade, a incapacidade de traduzir as palavras em afeto, tirou das pessoas até a vergonha da burrice. Chegamos a um ponto de o aluno, bom aluno,
dedicado é considerado nerd, né? O dedicado virou nerd. E ele começou a ser um tanto quanto rechaçado pela turma, mais do que na antiguidade, sem que houvesse uma admiração por aquele aluno dedicado, pela sua produção. Passamos a não admirar, os jovens passaram a não admirar mais o dedicado, o garoto que produz, o garoto que sabe fazer conta, o garoto que é inteligente. Mas a retirada dos celulares de sala de aula, eu penso que vai fazer, que pode promover a recuperação da palavra e o afeto. Porque enquanto estávamos aprendendo, enquanto os jovens, crianças e adolescentes estavam aprendendo mais palavras com a máquina que com os seres humanos, com o pai, com a mãe, com o amigo, com o professor, o afeto em relação às palavras foi retirado. O desafio agora é devolver a palavra e o afeto das palavras à pessoa. Porque aí, com palavra e com afeto, o que vai acontecer? O que acontece quando uma palavra ela é falada com a carga de afeto necessária? A pessoa vai poder traduzir o texto. Por quê? Porque um texto tem um sentimento posto ali. E se o afeto é retirado das palavras em relação às pessoas, ela não vai entender o texto. Por isso que as pessoas liam as palavras, mas não tinham a capacidade de entender o texto no nível onde as pessoas não estavam entendendo. Ainda estamos, é claro, numa fase embrionária, mas eu acho muito promissor e eu acho muito difícil não dar algum resultado como já está dando. Estamos voltando para o caderno. Vamos voltar para o livro didático e vamos voltar para a leitura sem a mediação intromissora da máquina a toda hora querendo nos dar mais palavras que os seres humanos. Os algoritmos nos dando mais palavras que os seres humanos. Esse é um problema de difícil solução, não está sendo fácil. Mas eu penso que a comunicabilidade entre professores e alunos nesses poucos dias, eu acho muito difícil alguém não dizer que melhorou. Por quê? Porque enquanto nós já tínhamos aqui no Rio de Janeiro uma lei estadual de proibição do celular em sala de aula. Mas como é como a sobrecarga de vício pelo celular era muito grande, um estado só não tinha como resolver, um município só não tinha como resolver. Porém, uma lei federal vinda de cima para baixo fez com que ficasse mais fácil. O professor agora fala assim, guarda o celular, aí já vem na mente do aluno que ele está diante de uma lei federal e que aquela lei que é proibido, ele não deveria nem estar com a porra do celular na mão. Mas nós estamos crescendo junto, não era um problema, não é um problema só do aluno. De vez em quando, sem querer, eu também mexo. Eu estou sendo pego e é importante nessa dialética. Professor, celular não, né? Então, estamos voltando ao lápis, estamos voltando à cartolina, estamos voltando ao caderno. E ao retornar para essas simplicidades do aprendizado, vamos retornar, e estamos retornando, penso eu, a afetividade que cada palavra deve ter na vida dos cidadãos. Ok, galera? Vocês são do coração.